Laísa com Y. Sorry. Laísa com Y. Eu vi que eu vi depois. Eu pensei, gente, eu não acredito que eu escrevi errado. Mas tá tudo vai bem, certo. meu irmão mais velho escreve errado. Olha, shame. Shame. Diego. Sejam bem-vindos ao Pátria Amada Criminal. E nesta sexta-feira, que é quando este vídeo irá ser lançado, nesta sexta-feira nós temos a participação especial de Laís com Y. Laís com Y. Laís com Y. Laís com Y, conte pra gente sobre o seu canal e o que ele é, e o que você fala, e quem é você. Eu sou a Laís com Y. Gavioli. Meu canal chama Trago Fatos. Toda terça tem Trago Fatos. Terçou com texto de Trago Fatos. E eu levo crimes pra lá. Nos moldes, assim, mais sérios. Apesar de gostar muito mais dessa, né, dinâmica de vocês, que a gente conversa e é tudo muito mais tranquilo e descontraído, etc. Tipo, eu faço sozinha. Então, eu não ia fazer graça sozinha. Então, lá eu levo de um jeito mais sério, porque eu vou e conto a história e é isso. E aí eu tento levar do jeito mais detalhado possível, com coisas que não vi em nenhum lugar ainda. E é isso. É difícil fazer piada sozinho, né? É muito difícil. Você fica uma maníaca, psicótica, se você começar a rir das próprias piadas, né? Exatamente. A gente começou... a gente tava lendo notícia, né, no nosso GTV, aí eu tava lendo uma, aí eu olhava pra câmera e pensava, gente, isso é engraçado, mas... Quem vai rir? Eu só olhava, tipo... e seguia lendo, não dá, é bizarro. Exatamente. Tipo, eu fico gravando, aí... Antes era uma amiga minha que editava. Aí ela ia editar, ela ria dos erros. Porque eu mesma faço graça pra câmera e aí eu faço, tipo, nossa, né? Eu continuo. Aí ela sempre, tipo, comenta comigo. Mas isso é depois. Mas imagina eu sozinha, tipo... Não dá. Então, por isso que eu levo de um jeito mais sério e tal, e conto notícia e é isso. No Pátria Amada, nós contamos piadas, a gente fala besteira e a gente fala muita coisa. E uma das coisas que a gente falou no vídeo passado, que a gente gostaria de esclarecer, é que Cassandra dos Santos, ninguém tá brava com você, a gente te ama, você é maravilhosa, ninguém ficou ofendida, você é linda, a gente te ama muito, muito, muito. Não assisti Não se sinta mal. Não se sinta mal. Mas é isso aí, Cassandra. Mas então, gente, hoje eu vou contar para vocês, aproveitando essa onda, né, de que a gente está falando bastante de crimes e teorias de conspiração no mundo da música, eu vou contar para vocês a trágica morte do Marvin Gaye. Vocês já conhecem essa história? Sim. Nossa, não. Eu conheço o Marvin Gaye. Eu conheço Eu já sabia que ele tinha... Eu também eu conheço o Marvin Gaye. Sim. Eu não sabia que ele tinha tido uma morte tudo. Ele morreu. Eu sei. Para tudo que o Marvin Gaye morreu. Essa história vai terminar. Ai, meu Deus. Oh, God. Eu vou aproveitar, então, para falar um pouco dele, porque muita gente não sabe, mas se você não conhece o Marvin Gaye, aproveita que você está aqui no YouTube e vai dar uma olhada, porque ele foi uma lenda do soul, do R&B, do funk americano. Vai lá que vale a pena. Ele tem muita Mas música. espera esse episódio acabar primeiro. Depois que o episódio acabar, você vai lá. Depois você vai lá, né? Eu queria mesmo ouvir a música que fez mais sucesso dele, mas eu vou esperar acabar. Muito bem. Você sabe, acho que a música que mais fez sucesso dele, que todo mundo já ouviu, é Sexual Healing. Isso! Exatamente. Não canta muito tempo, porque senão a gente vai ter que pagar dinheiro em royalty. E também a gente vai ter que pagar uma multa, porque ninguém quer ouvir minha voz. Exatamente, ninguém quer ouvir a gente cantar aqui, entendeu? Tipo, faz elas pararem, pelo amor de Deus. Para. Vai ter que ir danos morais aos ouvintes. Mas então, gente, muita gente não sabe, mas ele morreu de forma bem trágica no dia 1º de abril de 1984.
um dia antes dele completar 45 anos. E existem algumas especulações ao redor da morte dele que eu achei que ia ser legal pra gente comentar. Mas começando a história do início, como sempre, ele nasceu em 1939, filho do pastor Marvin Gaye Sr. O Marvin Gaye era Marvin Gaye Jr. Então, Olha a nossa teoria, de que se o nome é Já Júnior tá tem alguma fudido coisa porque é errada. Júnior. coisa errada. É sério? A Mônica que me contou isso no vídeo passado. Eu acho que ela tirou da cabeça dela, mas tem todo Não, sentido. não. Eu tirei isso do Crime Sports. Tem que dar Créditos onde são crédito onde o devidos. crédito é merecido. Foi o Crime Sports, ele tem a teoria que não chame seus filhos de Júnior, e se você também for chamado de Júnior, ou seu filho ou você tão fudido. Alguém tá fudido. É a Mas maldição do fudido Júnior. criminalmente ou fudido... Psicologicamente, mentalmente, fisicamente. Alguma merda vai acontecer na sua vida, basicamente. Eita. Bad karma. Bad karma. Eu Mas tenho um e tio Júnior que é sensacional, inteligentíssimo, tem uma vida ótima. Talvez ele Então, seja uma exceção. Pode ser. Mas a história que eu tenho, ela comprova essa teoria, gente. Porque o pastor Marvin Gaye Sr., eu vou chamar ele de Marvin Pai, pra gente não confundir os Marvins. Tá bom. Certo. O Marvin Pai, ele era pastor de uma igreja chamada A Casa de Deus, que era uma igreja hebreu-pentecostal extremamente rígida, daquelas bem ortodoxa mesmo, que homem faz isso, mulher faz aquilo, a família do pastor tem que ser o exemplo da vizinhança e não sei o quê, e todo mundo tem que saber a Bíblia de cor e salteado. Eita. O Marvin Gaye começou a carreira dele cantando no coral da igreja do pai, e ele cresceu para se tornar o que eu falei, a lenda que ele é, a lenda do soul e do R&B. Ele tocava vários instrumentos, ele compunha para vários artistas, e ele cantava com uma voz maravilhosa e, enfim, ganhou 2 Grammys na carreira dele por Sexual Healing. Ele era maravilhoso. Ele era da gravadora Motown, que é uma gravadora em Detroit, que foi extremamente importante para Black do Music. Michael Jackson, não é? É a do Ou Michael não tem nada a Jackson, ver? do Jackson 5, na verdade. Isso. Steve Wonder, os Supremes, a Caramba. Lionel Richie. A Motown é uma gravadora assim que tá marcada na história da música dos Estados Unidos, basicamente, porque todos os grandes nomes do R&B vieram de lá. Caramba. E em 1971 ele lançou um livro chamado... um álbum. Ele também era escritor. Ele lançou um álbum chamado What's Going On. E foi assim, um sucesso fenomenal, e ele ficou extremamente famoso depois desse álbum. Então, o que aconteceu? Como eu falei, o Marvin pai era um pastor evangélico de uma igreja extremamente rígida. E o pai dele, o avô do Marvin Gaye, também era extremamente religioso e também era uma pessoa extremamente assim, mão de ferro, abusiva com a família dele. E o Marvin pai, obviamente, seguiu a mesma linha, extremamente religioso, extremamente abusivo. Esse código de honra e de conduta que ele tinha na igreja, ele era enforçado dentro de casa para o Marvin, os 3 irmãos dele e para a mãe dele com mão de ferro. Isso significa, obviamente, abuso psicológico e físico. Uma das coisas que o Marvin pai fazia era fazer as crianças citarem passagens da Bíblia, e se elas errassem, se elas citassem errado, ele ia lá e batia ou deixava elas de castigo. Meu Deus. Pois é, gente boa, cidadão da família tradicional, né? Tem os tipos de castigo ou... Então, os tipos de castigo normalmente era mais assim o castigo físico, e o Marvin Meu Deus. era o filho que mais sofria os castigos físicos. Eu vou chegar nessa parte, mas era assim, Não, era não mais precisa, vai. de ficar mesmo, sabe? Aquela coisa de bater nos filhos por absolutamente qualquer coisa que eles fazem, o que não é uma coisa que a gente nunca ouviu falar, né? No Brasil, até a década de 70, 80, espancar seus filhos era algo completamente normal, assim. Eu lembro 90?
Mas a minha mãe, eu era criança na década de 90, que eu nasci em Eu 87. não fui espancada pelos meus pais, tá? Então, eu fui espancada pela minha mãe Mas eu também. apanhei. E A gente apanhava de chinelo, né? Aquela É. chineladinha. Então, eu nunca apanhei da minha mãe e, assim, as pessoas achavam isso meio que... Eu era meio que a estrela, sabe? Todo Porque mundo- eu me lembro, assim, que se as crianças forem mal comportadas e os pais não fazerem nada, quer dizer, dar um tapa nas crianças e mandar eles se comportarem, eles eram considerados maus parentes, que não estavam fazendo um trabalho muito bem. a criança era considerada mimada, né? Só que hoje em dia a gente sabe que bater nos seus filhos, principalmente quando você bate na mão, esse tipo de coisa, pode causar traumas e danos psicológicos aos seus filhos. E daí eu já Tanto que hoje tem até lei, né? A lei da eu já palmada. A lei da Xuxa. sei nos comentários. Vai ter alguém que fala: eu apanhei quando eu era criança e agora eu só respeito os meus mais Que velhos. voz é essa? Que voz é essa? Eu não sei, gente, é como eu imagino todo mundo que fala esse tipo de merda. Tipo, eu Eu apanhei. nunca tinha escutado ela fazer essa voz, sorry. Aí eu respondo, quer saber de uma coisa? Eu também apanhei. E eu não sou a pessoa totalmente mais normal do mundo por causa disso, não. A Mônica é toda fodida, eu sou toda fodida, a Renata é toda fodida. Eu também, eu tomo Rivotril. Eu também, eu tomo Rivotril. Tipo, E pra verdade, E aí, eu tô no meio. Eu sou normal. Mas eu não bato na minha filha, viu, gente? Eu quero Gente, assim... eu não tomo Rivotril porque meus pais me bateram, tá? Por isso eu sou, tipo, mega normal. Acho. Pros meus padrões. fala assim: eu apanhei dos meus pais e eu sou. Você não é normal. Eu conheço você que fala isso e você devia estar na terapia. Sim. É, Tô dando shade que eu sei quem você é. Eu sei. Eu já vi muito. jogou. Eu já fui na tua casa, eu sei onde você mora. Vai tomar seus Anax que você tá precisando também. Tá? Rivotril não é doença. Mentira, é assim, mas vai na terapia. E vai no psiquiatra, que também não machuca. Não, você precisa muito se você Sim. apanhou. Mas, True gente, story. ó, Bom, uma coisa que. O que é, assim, quando você tem os pais abusivos, muito rígidos, muito religiosos, o que é uma coisa que normalmente acontece? O pai bebe pra caralho. O pai, que é o pastor da igreja, aparentemente gostava muito de beber. E dizem as boas línguas que proporcionam as fofocas pra gente que ele gostava de se vestir em drag. O pai? pastor! O pastor, gente, vocês imagina, batia nos filhos, batia na esposa, eu tava esperando o abuso sexual de coroinhas. Sim! era todo Isso, rígido, mas Eu ele tava, gostava. eu tava esperando falar. Aí o Marvin fez uma revolta, sabe? Quando ele, sabe, ele disse: eu não vou ficar que nem meu pai, eu vou virar uma pessoa totalmente diferente. E foi. Então, o Marvin, dizem que desde cedo, né, o Marvin, ele mostrou que ele tinha muito talento e muito carisma, isso é inegável. E o Marvin, desde cedo, se mostrou um artista. Ele era muito criativo, ele era muito sensível, muito bonzinho. E o pai, dizem, tinha uma inveja real do talento e da atenção que o Marvin ganhava por ser essa pessoa criativa, carismática, sensível e pelo talento dele em geral, né, com música. Então, ele tentou de todas as formas reprimir isso no Marvin Gaye e por isso ele foi o filho que mais se fudeu. Eu acho que o pai dele, sendo uma pessoa que era criativamente reprimida ou que não era uma pessoa que teve oportunidade de ser sensível, de ser feminino ou de ser qualquer outra coisa que ele queria ser, viu tudo isso no Marvin e tentou reprimir com mão de ferro. E as irmãs falam que o Marvin só se fudia. Tipo, ele apanhava por tudo. nada, né? Por nada, na verdade. Por nada, na real. Por nada ou por tudo, eu não sei.
tudo que ele fazia era motivo para apanhar, sabe? Tanto que o Marvin Gaye falou assim numa entrevista que morar com o pai dele era como morar com um rei que era todo supremo, todo soberano, Tirano. todo poderoso, Sim. tirano e ao mesmo tempo extremamente instável. Nossa. Então, assim, outra coisa que o Marvin Gaye falou é que quando ele tinha 12 anos de idade, não tinha 1 centímetro do corpo dele que não tinha sido espancado pelo pai dele. Caraca. E provavelmente foi essa relação. O pai dele querendo se livrar daquela rigidez da religião e da vida de pastor, não podendo, porque a época era diferente. Especula-se muito que ele era realmente homossexual, mas ele não podia, principalmente como homem negro, ele não podia ser um pastor, né? Não podia se expressar, não podia se vestir de mulher, não podia ser quem ele queria ser. E o Marvin Gaye, sendo essa criança criativa e sensível que ele podia ser por ser um artista nato, e o pai dele rejeitando ele e tendo mágoa dele porque o filho dele era tudo que ele queria ser e não podia. E de um outro lado também o Marvin Gaye, eu acho que tinha esses rumores de que o pai dele era homossexual, já corria na vizinhança. E naquela época, década de 50, 60, eu acho que o Marvin começou a perceber que o pai dele era homossexual, começou a talvez ser zoado pelos vizinhos, de ter o pai que na verdade era gay enrustido, né? E eu acho que ele começou a ressentir o pai dele, principalmente pela hipocrisia, de que ele era como falar, um pastor extremamente... Como não ressentir, né? Como não ter mágoa, né? Então, eu acho que o Marvin Gaye começou a ter esse problema muito sério, assim, de mágoa, de ressentimento com o pai dele, principalmente pela hipocrisia, e ele se tornou um pouco homofóbico, ele que não queria mais ser relacionado com o pai dele. Uma das coisas que ele fez quando ele ficou famoso foi adicionar o E no final do sobrenome Gay, para que ficasse gay, Pra ficar menos gay. para ficar menos gay. Tududum. Exatamente. Para ficar menos gay e para que ele não fosse relacionado Piada ao pai. pronta. Para que ele não fosse relacionado ao pai dele. Ele ficou realmente homofóbico. Ele falou: eu tenho muito medo de que a homossexualidade do meu pai passe para mim. Nossa. Porque naquela época também, como eu falei, anos 60, 70, tipo, as pessoas. Um homem negro, e isso é um fato de que a comunidade negra nos Estados Unidos, a comunidade preta, tem um grande problema com homofobia, principalmente antigamente, e bifobia. Então, assim, eu acho que ele só pensava assim, eu não quero ser aquela pessoa, sabe? Então, eu acho que eu não quero ser igual ao meu pai. E ele falou assim, eu não tenho nenhuma atração por homens, apesar de eu ter muito carinho por mulheres e pela minha mãe e tudo mais, e talvez ser um pouco mais sensível, eu não tenho atração por homens. Na verdade, o que eu tenho é medo. E eu tenho medo de ter atração por homens. Então era uma parte dele que ele não queria... Era uma parte do pai dele que ele não queria nada, sabe? Ele achava que isso estava relacionado com mágoa, com abuso, com hipocrisia, com... Enfim. A mãe do Marvin Gaye, a Alberta Cooper, ela era uma professora e ela era aparentemente um amor de pessoa e ela sempre incentivou o Marvin a se focar na música. E ela realmente falou que o pai dele não gostava dele, não amava o filho, não queria Caralho. o filho. E o pior de tudo... Mas ela não queria só o Marvin ou ela não queria geral? Ele queria o Marvin. Ele não gostava do Marvin. Ele falava Mas, gente... que o Marvin Mas não... e o resto? O resto é tipo... veio... O resto recebia mais atenção e menos punição. E isso não faz sentido. Então, eu acho que faz sentido, porque eu acho que é isso que eu tô falando, de que o pai dele, o Marvin pai, via no Marvin Gaye Tudo que ele não pode ser. E não podia ser. Um menino sensível, com uma mãe amorosa, um menino carismático, fácil. Tá, desculpa. Eu achei que a mãe não queria os filhos. Não, pai. Não queria. A mãe queria os filhos. A mãe tá comentando isso sobre o pai do... Sim. Isso.
E a mãe falou que o pai dele, o pai do Marvin Gaye, né, o Marvin pai, não só não amava o filho, como ficava puto com ela por ela amar o filho. Nossa, Por ela dar gente. atenção por filho. Então ele Difícil. era carrasco mesmo, gente. E essa relação dos dois foi uma relação extremamente tóxica pelo decorrer assim, da vida inteira do Marvin Gaye. Infelizmente, ele teve essa relação de ter sido essa sensação de abandono, de abuso, de mágoa, de ressentimento, tudo pelo pai dele, sabe? De provavelmente tentar ser amigo do pai e não conseguir, ou ter a aprovação do pai e nunca conseguir. E o pai dele sempre desprezando ele, sendo extremamente abusivo, um babaca. E tem Babaca. um filho da puta, né? Babaca é um elogio. Bocó. E assim, o Marvin Gaye, como acontece com todo mundo que saiu de lares abusivos, a vida inteira dele, ele passou, por mais bem sucedido que ele fosse, ele casou com uma pessoa que ele amava e o caralho, mas ele sempre, sempre lutou contra a depressão. Ele tinha uma depressão fodida, ele era extremamente suicida, ele passou vários bocados, assim, que ele queria realmente terminar a vida dele. E ele também tinha muito problema com vício, principalmente o vício de cocaína. No final, no Quem não início da naquele década. tempo, né? Isso era os anos 70. Então, cocaína era tipo. As pessoas achavam que era bom pra você usar cocaína. É verdade, falavam que era você beber sem ter ressaca, a cocaína, quando ela surgiu. Então, Sabia disso, não. tem um crítico chamado Michael Eric Dyson que escreveu que o Marvin Gaye ajudou tanta gente a se livrar dos próprios demônios através da música dele, e no final ele não conseguia nunca se livrar dos próprios demônios. Tipo, tudo aquilo que ele fez por outras pessoas, ninguém fez por ele. O Marvin, no início da década de 80, ele tava, assim, no auge, porque ele tinha acabado de ganhar 2 Grammys por Sexual Healing, mas ele também tinha se divorciado da esposa, a Ana, e ele estava meio que quebrado, ele tinha acabado de voltar de uma turnê extremamente bem sucedida em 1983, só que ele estava quebrado, extremamente deprimido, viciado, muito viciado em cocaína, tipo, o vício dele estava fora de controle, e a mãe dele tinha acabado de fazer uma cirurgia no rim. Então, o que ele fez? Ele se mudou de volta para a casa dos pais dele, que era uma casa em Los Angeles, que ele tinha comprado para os pais dele, e para ficar mais tempo com a mãe e tentar, sei lá, se recuperar e, enfim. Se colocar no lugar, né? Voltar para os eixos. Exatamente. Como eles falam no Crime Sports, que não é para você fazer isso, né? Não é para voltar para casa. Segundo a Red Flag, de acordo com Crime and Sports, ele voltou para a cidade natal dele. Pois é. Não, eu ia falar, Crime and Sports, que vocês falam toda hora, é um podcast? É Crime and Sports? E não fala necessariamente de crimes esportivos, pelo que eu tô entendendo. Não, eles falam de atletas. Mas o Marvin Gaye não tem nada a ver? Não, eles não falam no Marvin Gaye, mas é só lista sabe, de coisas que você não deve fazer se você é rico e famoso, porque senão sua vida vai ficar fodida. Que é voltar pra cidade natal. É voltar pra casa, encontrar religião. Voltar pra Pirassununga, Renata. Não. Já aciona essa red flag aí. Pelo menos eu não sou júnior, olha aí. Já. Voltar pra Pirassununga, não. Voltar pra Pirassununga, não. E eu não posso fundar uma religião também, é isso, né? Não. Nem encontrar uma religião. Padre Humberto não vai deixar você fundar uma religião. Padre Humberto! Era o diretor da nossa escola, o Padre Humberto. Padre Humberto, tadinho. Posso fazer meu exposed da minha mãe aqui? Será que ela vai ficar puta? Ou ela nem vai ver? Não sei, desculpa. Sua mãe é ouvinte? Mãe, desculpa. A minha mãe, né, estudou na mesma escola que a gente. A minha mãe dava em cima dos seminaristas por traquinagem, assim, sabe? Tipo... Só pelo rolê, só pela zoeira. Só pelo rolê mesmo, tipo... e aí, você vai virar seminarista mesmo? Mas olha aqui, né, tipo... Ó a vida que você pode ter. Isso! Olha o que você tá perdendo. E aí ela ia pra diretoria toda hora, o Padre Humberto ficava putaço. Gente... E lembra, no nosso ano tinha uns seminaristas gatos. Lembra?
Eu não lembro, porque tinha aquela tela, né, que separava a gente deles. Mas Eu não eles sei foram se com a você gente pro lembra. retiro de Crisma. Ah, é que eu não fiz lá, eu fiz separado. Ah, Que tudo tela? bem. É que era Tinha separado o uma seminário da tela, tipo escola. assim, era o nosso todo espaço, e aí tinha uma tela que era com quadriculadinhos assim desse tamaninho, e aí tinha o espaço onde os seminaristas ficaram, então a gente não conseguia ver. Só quando E tinha no nas, retiro de Crisma. e Essa nas tela nossas. depois que a mãe da Laís foi e tentou Depois que minha mãe ficou, e aí, Lemão, você vai virar, vai ficar seminarista mesmo? tem que separar essas mina sedentas aqui da escola. Tudo mostrando os tetos aí. Cara, e pior que eu herdei isso dela, porque na faculdade eu dei em cima de nerds, tipo, sabe aqueles nerds que você sabe que é nerd? Tipo, que você olha e você fala, é nerd. Tipo, por diversão, porque eu sabia que deixava eles sem graça. Olha aí. Comportamentos. Feminilidade tóxica. Eu tinha um professor, quando eu estudava em biblioteca, eu tinha um professor que eu tinha o maior crush nele, que todo mundo achava ridículo, porque ele era super nerd. Mas aí eles ficavam todo mundo, eita, Mônica, olha, ele tá entrando aí de casaco de couro. Aí eu, meu Deus, casaco de couro, eu vou ter um troço, eu vou desmaiar aqui. Socorro! Os crush da Mônica. Não, mas não era crush, não, era por diversão mesmo. Uma vez eu Só pela abracei zoeirinha. ele. Eu fazia uma iniciação científica. Aí eu abracei o nerd assim no aniversário dele e dei um beijo na bochecha. Meu Deus, Eita, esse menino ficou, meu. gente. Coitado, mas é muito Nunca mais divertido. lavou a bochecha, até hoje. Desculpa, Até hoje tá lá. Padre Humberto, você tá vendo isso? Não, mentira, ele não tá vendo Imagina. isso. Ele tá Imagina. vivinho. Acho. Não, mentira, ele tá vivinho. De verdade. Gente, Aí Continua. o Padre Roberto curte pro crime, né? Desculpa, a gente tá Enfim. Marvin Gaye. Marvin Gaye. então, quando o Marvin voltou. Então, quando o Marvin voltou para casa dos pais, ele não era mais agora um adolescente assustado, né? Uma criança assustada. Então, ele é um homem crescido. Obviamente, quando o pai dele começava a ser abusivo, o Marvin voltava e era abusivo de volta. O pai dele queria bater nele, ele queria bater no pai dele de volta. Então, eles tiveram várias brigas, não só verbais, como físicas. Caramba. E no dia Eu não sei primeiro de porquê, mas assim, na minha visão, sabe aquelas brigas de tapa assim, sabe? Então, era isso mesmo. Era tapa, era soco, era. Enfim, abusivo. E no dia Ele primeiro de aprendeu a revidar, é isso. Exatamente, porque criança cresce, né, gente? E no dia 1º de abril de 1984, o Marvin e o pai começaram a brigar, e a briga escalou muito rapidamente e saiu do controle, até que o Marvin começou a bater severamente no pai dele. E até a Alberta entrou no meio e tentou separar, e ele e a mãe, né, a Alberta, foram para o quarto do Marvin para tentar acalmar ele. Nisso, o pai pegou uma arma calibre 38, foi até o quarto do filho, atirou no peito do filho e o Marvin caiu no chão. E esse seria o tiro que seria mais que suficiente para matar o Marvin. Mas não satisfeito, o pai dele foi até o corpo dele caído e atirou mais 2 vezes. Atirou mais 2 vezes onde? Nele. No filho, no corpo do filho. Eu acho que foi ao redor do peito. Caralho. Gente, uma arma de Eu calibre não sabia 38 disso. faz muito Tô dano, viu? chocada. Pois é. E assim, ele não falou nada, ele só entrou no quarto e atirou no peito. E quando o Marvin caiu, ele se aproximou do corpo e atirou mais 2 vezes, para ter certeza. A Alberta fugiu para casa de hóspedes, onde que tinha uma, tipo uma edícula, sabe? Uma casinha de hóspedes em que o Marvin morava com a esposa. E ela só caiu no chão, assim, gritando: ele matou o Marvin, ele matou meu menino, ele matou meu menino. E desesperada, o Marvin foi levado para o hospital, mas obviamente ele não resistiu e ele foi declarado morto à 1 da tarde.
quando a polícia chegou na casa dos Marvins, o Marvin pai estava sentado na varanda com a arma ainda na mão, e ele falou que ele não queria ter matado o filho dele porque ele acreditava, ele só queria ter assustado o filho dele, e ele achava que na arma tinham balas de BB gun, tipo, que não machuca, tipo bala de borracha. Aham, Tá bom, Cláudia. senhor, tá bom, É, tá tá bom. bom, tá bom. Vai lá. Eu achei que ele fosse acabar se matando, mas... Então, Não, e daí, não. Ele se acha, claro que ele não vai se Cara, matar. mas tipo... tem bala de festinha aqui, achava. pois Por é, favor, né? o que ele falou pra polícia, e durante o julgamento, ele falou que o filho dele tinha se tornado um monstro por causa do uso da cocaína, e que ele tinha sido espancado momentos antes de atirar no filho. Só que Pelo aí, jeito. a investigação, quando fizeram a investigação, a perícia, no corpo do Marvin pai não havia sinais de trauma que explicasse um espancamento. Então, talvez essa briga, esse espancando o pai dele, na verdade, era tipo, ele deu uns tapas no pai dele, tá ligado? Tá. É que nem eu falei, né? Muito forte que todo mundo estava falando, isso não foi mostrado na perícia. Mas, de qualquer forma, o júri teve simpatia pelo Marvin pai e ele foi condenado a 6 anos de prisão, 5 de condicional 6? por manslaughter, que é tipo homicídio sem intenção de matar. Culposo. Pois é. E agora Revoltada. começam as especulações, que é uma especulação que eu também, quando eu fiquei sabendo da morte dele, quando eu fiquei sabendo da história da morte dele, eu cheguei a especular. Existe a especulação de que o Marvin Gaye ele teve momentos de uma depressão muito, muito forte, e ele era uma pessoa suicida. E ele não tinha coragem, entre aspas, coragem de cometer suicídio. Ele queria terminar com a vida dele, mas ele não queria se suicidar. O que, na verdade, é uma coisa que eu falando por experiência própria, a pessoa que pensa em suicídio, normalmente ela não quer se suicidar, ela não quer se matar, Morrer. ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. E ela não vê outra esperança, ela não vê outra chance de aquilo acontecer, a menos que ela acabe com a vida dela. Ela está convencida de que a única saída para ela ser feliz, para ela descansar daquela dor, é morrer. Então, eu Posso acho fazer um adendo? claro. Essas pessoas que pensam em suicídio, também, por experiência própria, rola um medo de você não conseguir. Tipo, vou me encher de remédio e tal, e vai acontecer. Só que daí você pensa, pô, mas e se não acontecer e eu ficar vegetando? Exatamente. Aí você pensa, pô, eu vou... Sei lá, vou me cortar de algum jeito. E aí, o que e é, aí na você fica verdade, pensando, aí eu vou ficar em coma, vou me consertar, eu vou acordar e vou falar o quê? Vou ficar, tipo, sim, exatamente, porque isso isso aí, tipo, acontece, a entendeu maioria das errado. vezes, tentativas falhas de suicídio. Pessoa que tenta se suicidar tem várias tentativas antes de ter sucesso. E assim, quando você falha a tentativa de suicídio, você é suicidal, você já é suicidal, você não conseguiu. Ainda quando você voltar a se recuperar, você ainda vai ter que viver aquela vida de todo mundo, assim, tomando cuidado de você, Lá, o tentando, suicida. te enchendo o saco pra você não se matar, e assim, a sua dor vai ficar na sua cara todo dia, porque todo mundo vai ficar jogando a sua dor na sua cara de volta Ou todo então dia. você ficar Sim. vegetando consciente, só que sem poder falar, Nossa. sem poder fazer movimentos, e as outras pessoas cuidando de você. Eu trabalhei no hospital de emergência aqui e eu vi vários, não é um, não é dois, não é três, vários Caralho. nessa situação. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu falei, cara, o cara tenta se matar e fica vegetando pro resto da vida. Imagina o quanto isso é um castigo pior ainda pra ele. Nossa, total. Porque ele vai ficar nessa, entendeu? E assim, eu acho que ele passava por isso, como todo suicida passa,
de novo, a gente está falando com uma certa experiência, e eu acho que ele não tinha, entre aspas, coragem de fazer de realmente chegar aos finalmente, porque, como eu falei, na maioria das vezes o suicida não quer morrer, ele só quer que a dor acabe. Sim. Então, existe a teoria, né, a especulação, e isso é só especulação, de que o Marvin teria meio que ido morar com os pais e causado tudo isso para que o pai dele matasse ele. Porque isso resolveria o problema, entre aspas, do Marvin, e isso seria uma vingança contra o pai dele. Porque isso é especulado porque quem deu a arma calibre 38 pro Marvin pai foi o Marvin Meu Gaye. filho. Caralho. Deu a arma de presente pro pai. E por que um filho ia dar uma arma para um Sim. pai Que ele odeia. extremamente abusivo, instável e que era extremamente violento? Faz sentido. Então, essa é a especulação ao redor da morte do Marvin Gaye, de que, na verdade, o assassinato dele foi, entre aspas, planejado por ele. O que talvez seja uma grande mentira, o que talvez seja uma grande balela, uma especulação sem fundamento. De qualquer forma, o que a gente sabe com certeza é que tanto o Marvin pai quanto o Marvin Gaye nunca conseguiram quebrar o círculo do abuso. Eles propagaram o abuso de volta e quem sofreu foi, finalmente, né, foi o Marvin Gaye, que foi não só abusado, mas também teve a vida dele arrancada dele pelo próprio pai com a arma que ele tinha dado para o pai de presente. Mas e o fim? O fim... O pai foi preso? O pai Sim, ele foi ficou condenado a 6 preso? anos e 5 anos de É só 6 anos e foi isso. E depois ele morreu numa casa de repouso. Quando ele A era mulher jovem. largou dele, então. A mulher não quis mais ficar com ele. Ele morreu de Pelo menos... Morreu o bebê dela, né? Então, não, é que tem mulher que fica do lado do Cara, mesmo mas assim, porque quem 6 sobrou, anos, né? 6 anos É muito pouco. É eu muito. acho que a idade dele pesou muito, né? Porque ele já estava numa idade mais avançada e ele era um pastor, um membro da comunidade, né? E coitado, o filho dele tinha problema com drogas. Gente, eu sou um membro da comunidade satanista, então sejam leves. Aí ela vai ser condenada muito mais, filha, né? Desculpa, Nath, não deu pra te ouvir. Não deu pra ouvir. O quê? Do que você tá falando, Mônica? Não sei, eu quero Ela quis dividir que ela é um membro da comunidade Sim, eu satanista. quero tirar o estigma da comunidade Ela não satanista. Isso é Eu racismo, sou... porque a comunidade cristã vai ser considerado membro da comunidade e é pastor e essas coisas, então eu também quero ser tratado do mesmo jeito. Sim. Eu acompanho o podcast de vocês, assim, há muito tempo e a Mônica não tinha falado ainda dessa vez que ela é membro da comunidade satanista. Então eu acho importante ressaltar. Achei! Adorei! É verdade. Mentira, Mônica! E nesse episódio a Mônica não falou dos livros de dona de casa dela. É mesmo, também tem isso. Mônica, e aí? Como é que anda a sua leitura? E que eu sou satanista. Hoje eu tô tentando me limitar um pouco. Ela tá fazendo o repertório. Não dela. precisa, sabe? Se solta. E aí? E seus livros? Tá tudo O que você bem? tá lendo, Mônica? E fora do Stories, tá tudo bem? Tá tudo bem. Agora as histórias estão mais na minha cabeça, né? Eu e o Alexander. O Alexandre. Ô, Ô, Alexandre. Alexandre, me nota. É a trágica história do Marvin Gaye. Eu sugiro a vocês todos que vocês vão Cara, ouvir a música dele, porque vale a pena. Era uma música maravilhosa. eu vou sair daqui e ouvir o Sexual Healing. Sexual healing. Talvez eu faça uma performance, aquela. Não, brincadeira. Daí a parte dela fazendo... Aí vai dar muito views. Aí, tipo, corta pro preto e branco, olha isso. Mentira, não vai acontecer. Bom, gente, é isso. Obrigada
por nos ouvirem falando do Padre Humberto e da Mônica. E da Mônica sendo membro da comunidade satanista. Padre Humberto não curtiu isso. Mônica, fica o lembrete. Padre Humberto não vai curtir Eu isso. sou quem eu sou, né? Não tem como. Mãe, me perdoa pelo exposed. A mãe da Laís desculpa ela. Ela não disse por mal. Não. Mas refletiu em mim. Eu Mas falo- foi mal. E como eu falo pra minha mãe, foi você que criou, minha filha. Então agora, segura essa bucha. Sim. Exatamente. Eu sempre Conta história que eu não quero saber e agora é isso. sempre falo pra dona Letícia, quando ela começa a me encher o saco, eu falo, dona Letícia, a cobra é criada na sua casa. Então você que se segura essa Acho justíssimo. seu É isso, B.O. dona Letícia. Minha mãe Sinto muito. morreu, então ela perdeu totalmente o controle. Ok. Bom, gente, com essa vez a gente se despede. Muito obrigada, Laís, a gente te ama. Obrigada por estar Muito aqui. obrigada, meninas. Amei. E Demais. Porque tem episódio com o Pátria Amada, a nossa collab lá no Trago Fatos. Sim. Link aqui embaixo. Link aqui embaixo. Beijos. Beijos. Tchauzinho. Tchau. Sejam bons. Siga a gente no Instagram e nas redes e tudo isso. Tchau.